Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Cara Comigo. Eu sou Vanessa Henrique e esse mês de maio, eu me organizei para conversar aqui neste podcast sobre ego. Sobre como lidar com o ego dos outros, sobre como lidar com o meu próprio ego. E aí, no primeiro episódio, eu fui falando um tantão de da onde veio essa coisa de ego, por onde passou, quem que foi o sistematizador dessa ideia, falamos um tiquinho sobre isso e tudo mais. Mas o meu foco aqui é falar sobre eu preciso aprender sim a lidar com o ego do outro, mas eu tenho que entender que eu também tenho um ego e que sobre o ego do outro eu não tenho nenhum poder, mas sim eu tenho poder sobre o meu, sobre o eu, sobre mim, e é disso que eu tenho que cuidar. Porque o resto, gente, é só porrada, tira e bomba. Ninguém controla ninguém. E se você ainda tá aí achando que se você fizer isso, aquilo, plantar bananeira, pendurar a melancia no pescoço, andar de tanguinha na rua, sei lá o que, fazer isso e aquilo outro, você vai conseguir mudar o outro? Tá, eu respeito, você pode continuar nesse lugar, não tem problema nenhum, mas eu vou lhe dizer uma coisa, tu vai se lascar. Você vai chegar num lugar que eu e muitas outras tantas pessoas temos chegado, que é o lugar de entender que eu não tenho nenhuma parte que eu controlo no outro. O que eu tenho que fazer é controlar a mim e como eu lido com aquilo que o outro faz. É isso. No fim das contas, é só isso. Mas hoje eu quero trazer para você uma coisa compartilhar uma coisa que eu vivi, que eu achei muito, muito, muito interessante, que tem muito a ver com isso. Eu estava numa reunião de pessoas que são do meu convívio, e nesse grupo eu estava conversando, estávamos falando sobre muitas coisas, sobre plano de vida, sobre como as pessoas enxergam a vida e coisa e tal e coisa, e eu estava dizendo, sobre mim, e blá blá blá, e lá lá lá, e comentei ali no grupo de que eu tinha começado agora em fevereiro, uma pós-graduação em psicanálise. Então, daqui a 1 ano e meio, me tornarei uma psicanalista, né? Ok. Eu disse isso e uma das pessoas que estavam ali disse para mim: acho que você fez uma grande bobagem. Uma grande bobagem eu acho que você fez em fazer esse curso de psicanálise aí. Uma grande bobagem, porque de verdade, na minha opinião, isso, aquilo outro, a gente tem que usar as coisas que a gente aprende pra gente, e essas coisas aí, blá blá blá, a gente tá querendo usar para mudar o outro, para conhecer o outro, e blá blá blá, e bli bli bli, blá blá blá, e falou. Enfim, ela colocou a opinião dela. E eu fiquei ali pensando. Na hora eu respondi e falei: não acho que foi uma grande besteira. Né? Mesmo identificando que esta pessoa, para mim, tem uma grande importância, eu não tinha como concordar com a opinião dessa pessoa. Então eu disse a ela: não concordo com você. Eu não acho que eu fiz uma grande besteira. Muito pelo contrário. Né? Eu fiz esta opção por fazer este curso de propósito, porque eu estudei um tantão de neuroeducação, fiz a pós em neuroaprendizagem e cognição, e isto me fez olhar para o funcionamento humano de um jeito muito diferente. E eu vi o quanto as emoções, as interpretações, as sensações, as percepções que as pessoas vivem cotidianamente, o quanto isso impacta na construção dessas pessoas, no jeito que elas lidam com a vida, no jeito que elas lidam com as pessoas, no jeito que elas enxergam a vida e as pessoas. Por isso que eu resolvi fazer psicanálise, porque
olhando para a grade do curso, eu identifiquei que aquilo seria um complemento a tudo que eu tenho estudado de um jeito muito prazeroso e, enfim, apaixonada por tudo que eu tenho visto. Ok. E aí depois que passou, eu fiquei pensando. Falei, gente, existe uma diferença muito grande entre opinião e expectativa. Naquele momento, não me pareceu, eu não consegui olhar, porque eu olhei alguns dias depois, porque eu sou lerda, pode falar, eu demoro para entender, para processar o meu hardware, software, sei lá o que tem aqui dentro aqui dos computadores, é um Lentium, né? Então, eu demorei alguns dias e eu fiquei pensando, eu falei, aquilo não era uma opinião, aquilo era uma expectativa. É diferente opinião e expectativa. Às vezes as pessoas dizem para nós as suas opiniões. E as suas opiniões são suas. Você guarda para você. Você só me dê se eu lhe pedir. Eu não pedi, em nenhum momento eu perguntei o que você acha da decisão que eu tomei em fazer uma pós-graduação em psicanálise. Eu não perguntei, eu só contei que eu estava fazendo, que tinha sido uma escolha minha. Eu não dei brecha para ninguém fazer nenhuma avaliação. Mas depois eu entendi que não era uma opinião, era uma expectativa. E as pessoas têm um péssimo hábito, e isso nos inclui, me inclui em alguma medida e talvez te inclua em alguma medida, de que a gente gera expectativas sobre os outros, assim como os outros geram expectativas sobre nós. E eu tenho falado muito nos episódios deste podcast o quanto é foda, a gente ter que se encaixar na expectativa do outro, o quanto isso adoece. Isso nos adoece. Ter que se encaixar na expectativa alheia me adoece. Se fosse há algum tempo atrás, corria-se o risco de eu desistir da pós-graduação em psicanálise por conta desta crítica, dessa expectativa disfarçada de opinião que eu recebi. Corre-se o risco de eu fazer isso, porque esta conversa, essa construção veio de uma pessoa que tem uma importância afetiva muito grande para mim. E eu fiquei olhando, eu falei, não. Se é opinião, o que não me pareceu, mas sim uma expectativa de que eu não fizesse, de que eu não estudasse sobre esse assunto, de que eu. E eu não sei qual era o pano de fundo dessa expectativa. Isso eu não parei para pensar, até mesmo porque eu não vou ocupar nem o meu tempo, nem a minha energia tentando adivinhar o que se passa na cabeça dos outros. Mas eu tinha na minha mão instrumentos para analisar o que tinha acontecido comigo naquela situação. E eu percebi nitidamente, claramente, o quanto aquilo era uma expectativa que eu frustrei. E estou feliz por ter frustrado, porque essa expectativa sobre mim não veio de mim, veio do outro. E eu não tenho que cumprir ou me ajustar para caber na expectativa de ninguém. Não importa quem seja esse alguém. Eu não tenho o dever de existência de me fazer caber na expectativa do outro, seja lá quem for o outro. Você entende isso? Porque, caraca, velho, olha essa situação e começa de verdade a prestar atenção nas conversas das pessoas quando você conta os seus feitos ou quando você conta as suas decisões. Começa a perceber se isso não acontece com você também. Se as pessoas, de alguma forma, não tentam organizar a fala e a situação, o contexto, para que você se encaixe na expectativa que é dela.
E cara, se você estiver fazendo isso, na boa, para, só para. Se você não adoeceu ainda por causa desta merda e você estiver fazendo essa merda, eu vou te dizer que você vai adoecer. É a crônica da desgraça anunciada. Você vai adoecer. Porque você não tem que caber na expectativa de filha da nenhuma. Entendeu? Ninguém. Ninguém. Nem o outro tem que caber na minha expectativa e nem eu tenho que caber na expectativa de ninguém. E isto, gente, é ego. Isto é ego. É quando a gente tenta fazer com que o outro desconsidere a si mesmo e considere só a minha opinião, como se só eu tivesse razão, como se eu fosse o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E não é bem assim. Não é. Não é nada assim. Então, aprender a lidar com o ego do outro não é sobre o outro. O outro vai continuar sendo o outro. A mudança que vai existir só vem de dentro para fora. É uma porta que se abre de dentro para fora. Então, não tenta mudar o outro. Só se posicione sobre o que você faz com aquilo que o outro te entrega. Eu recebi esta entrega e eu decidi que eu não vou fazer absolutamente nada para caber na expectativa que é do outro. Eu vou continuar fazendo a minha pós, agora com mais combustível ainda, com mais gás ainda, porque eu acho interessante essa coisa, essa estratégia que às vezes me parece uma estratégia de colonização, que uma pessoa faz sobre a outra, né? E essa história é muito velha na humanidade, né? O desejo de colonizar o outro, ego. Eu faço com que o outro atenda só as minhas necessidades, as minhas opiniões, as minhas perspectivas, as minhas expectativas. E eu desconsidero que o outro é um ser de profundo, imensurável valor, tanto quanto eu. E que ele sim pode fazer as escolhas dele do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Se ele quiser fazer qualquer coisa com ele, ele pode. Se ele quiser fazer cocô e comer, ele pode. Se ele quiser fazer xixi no copo e tomar, ele pode. Eu não tenho o que fazer sobre isso. Se for uma criança, eu ainda impeço. Se for um adulto que tiver com as suas faculdades mentais em alguma medida preservada para estar fazendo um negócio desse, tá tudo bem, foi escolha dele. Foi escolha dele. Eu só olho, lamento e sigo. E aprendendo a me proteger. Proteger as minhas decisões. Proteger as minhas emoções. E é isso. É só isso que eu preciso cuidar.